Senhor esteja convosco. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu à montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Eis que dois homens estavam conversando com Jesus. Eram Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os dois homens que estavam com ele. E quando estes homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele estava ainda falando quando apareceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. Os discípulos ficaram com medo ao entrarem dentro da nuvem. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido, escutai o que ele diz. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados e, naqueles dias, não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas, queridos visitantes, queridos internautas, a caminhada se faz caminhando. E quanto mais nós caminhamos com olhos fixos no futuro, vamos encontrando caminhos que são, às vezes, caminhos tranquilos, como também encontramos caminhos difíceis. Mas é tão bonito quando tudo é enfrentado com vontade, com coragem, e, aos poucos, vamos vendo as consequências dessa trajetória que deve ser vivida, que deve ser realizada, que deve ser feita por nós. O caminho se chama tempo quaresmal. A caminhada se chama eu, você, cada um de nós. Nosso objetivo é chegar lá, do outro lado. E neste caminho, nesse trajeto, é preciso que nós analisemos as quedas que tivemos, os obstáculos para os quais nós cedemos, as dificuldades que nos tornaram fracos, frágeis, para vermos outro caminho, encontrarmos outra realidade e procurarmos viver na persistência da direção certa. O caminho quaresmal iniciou-se na quarta-feira de cinzas. Depois da nossa caminhada, o caminho que nos abriu, a luta que eu preciso fazer contra as tentações, contra as quedas, contra os momentos que eu me entreguei, para os quais eu me entreguei
E, ao invés de lutar contra, eu me deixei decidir por eles. E acabei caindo no afastamento da graça de Deus. Mas as tentações não podem ser mais fortes do que a nossa vontade de acertar. A caminhada continua, o caminho da quaresma, o caminho quaresmal, continua sendo descortinado à nossa frente, à minha frente. E hoje o convite é que eu esteja aberto à voz do Filho de Deus. A transfiguração de Jesus Cristo, este momento em que Jesus se transfigura no alto de uma montanha, nós sabemos, a antecipação ou o início da glória de Jesus que vai ressuscitar, Jesus que vai vencer a morte, Jesus que vai resplandecer de luz, Jesus que vai passar por um momento de vida nova. A transfiguração de Jesus é o convite a nós feito para também, nesta caminhada que estamos, nesta trajetória que estamos, passemos por este momento transfigurando, transformando as nossas atitudes, o nosso comportamento, nosso jeito de ser, o nosso gênio, em atitudes mais tranquilas, mais humanas, mais edificantes, mais tranquilas. Quando, no momento da transfiguração, a nuvem que os encobre, e dela aquela voz: este é o meu filho predileto, escutem o que ele diz. É o convite que hoje nosso coração recebe. É o convite que o nosso coração hoje ganha. Qual convite? Estar atento a tudo aquilo que Jesus nos ensinou, ou me ensinou. Como que eu estou atento? Como que eu vivo com as minhas antenas ligadas, sintonizadas em tudo aquilo que Jesus ensinou? Jesus nos ensinou que para chegar à ressurreição é preciso passar pelo sofrimento. Ele passou pelo sofrimento da cruz, ele passou pela morte de cruz, ele passou pela alegria da ressurreição. A vida nossa não é um mar de rosas, nós sabemos disso. A vida nossa é um misto de altos e baixos. Como nós nos sentimos felizes e quantas vezes somos agraciados por momentos de alegria, que nos incentivam, que nos impulsionam, que nos mostram que não podemos nunca desanimar. Do outro lado, quantas vezes nós caímos, nós deixamos as coisas tristes, desagradáveis, virem com um peso forte sobre nós e acabamos caindo, cedendo aos caprichos do mal. Não é este o caminho que Jesus nos ensinou. Não é esta a direção que Jesus nos apontou. Não é esta a via que Ele quer que nós caminhemos. Ele quer de nós uma atenção redobrada diante de tudo que Ele ensinou, obedecendo àquilo que Jesus pediu, a tudo aquilo que Jesus ensinou. Consequentemente, nós estamos atendendo aos conselhos e aos ensinamentos do Pai e obedientes ao seu pedido. Qual o pedido que o Pai nos diz? Escutem o que o meu filho diz. Quaresma é período de escutar mais a voz de Deus por meio de seu Filho Jesus. Quaresma é período de transfigurar o coração, transfigurar a mente, transfigurar as atitudes, transfigurar o coração que muitas vezes pode ou é um coração de pedra,
um coração endurecido e que precisa mudar. Transfigurar quer dizer mudar de figura, ser um coração mais sensível, ser um coração mais de amor, ser um coração que, mesmo caindo, mesmo tendo quedas, é um coração que busca o amor, busca ser da paz, busca ser da fraternidade, busca ser segundo o coração de Jesus, que foi um coração de amor, que foi um coração obediente a tudo aquilo que o Pai lhe confiou. Que este segundo domingo da Quaresma, domingo da transfiguração do Senhor, nos ajude a também transfigurar o nosso coração, transfigurar as nossas mentes, mudar as nossas atitudes, o nosso comportamento, o nosso jeito de ser. Se nós quisermos ressuscitar com o Mestre, se nós quisermos passar do pecado para a graça, para a vida nova, é necessário passar pelo caminho da transfiguração, pelo caminho da conversão, pelo caminho da penitência, pelo caminho da esmola, do jejum e da oração, pelo caminho que nos leva sempre mais a cumprir a vontade do Pai. Passemos e deixemos o nosso coração ser um coração que se preocupa cada vez mais em ser um coração transfigurado. Quanto mais nós buscarmos o caminho certo, mais nós estaremos antecipando em nosso coração e em nossa vida as alegrias da ressurreição. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.